Livro de Isaías, capítulo 9. A esperança no Messias. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizestes ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. A ira do Senhor contra Israel. O Senhor se pronunciou contra Jacó. O seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão a saber. Disseram: no lugar dos tijolos quebrados das nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel e instigará os seus adversários. Os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão as suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. A sua mão ainda está levantada para castigar. Pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos Exércitos. Portanto, em um só dia, o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Os líderes de Israel são a cabeça, os profetas mentirosos são a cauda, pois esses líderes enganaram o povo e o conduziram pelo caminho da destruição. Por isso, o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, pois todos são hipócritas perversos. Todos falam tolices. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. A sua mão ainda está levantada para castigar. Essa maldade é como incêndio no matagal. Consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos Exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo e ninguém poupará sequer um irmão. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os seus próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim. Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. A sua mão
ainda está levantada para castigar. Capítulo 10. Que aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras. Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados do meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu os castigar? Quando trouxer de uma terra distante calamidade sobre vocês? A quem pedirão ajuda? Aonde os seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos? Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. A sua mão ainda está levantada para castigar. Julgamento contra a Assíria. Que aflição espera a Assíria, a vara da minha ira. Uso-a como bastão para expressar a minha fúria. Envio a Assíria contra uma nação ímpia e contra o povo com o qual estou irado. A Assíria os saqueará e os pisará como pó sob os seus pés. O rei da Assíria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é o seu modo de pensar. O seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após a outra. Ele dirá: em breve, cada um dos meus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos com Carquemis. Amate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade. E derrotamos Samaria, como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos, cujos deuses eram mais poderosos que os de Jerusalém e Samaria. Portanto, derrotaremos Jerusalém e os seus deuses, como destruímos Samaria e os seus deuses. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Assíria para realizar os seus propósitos no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Assíria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Ele diz: fiz isto com o meu braço poderoso, com a minha astuta sabedoria o planeei. Destruí as defesas das nações e levei os seus tesouros como um touro, derrubei os seus reis. Roubei as riquezas dos seus ninhos e ajuntei reinos como camponesa junta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso do que aquele que o usa? É a serra mais importante do que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Por isso, o soberano Senhor dos exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Assíria, e fogo ardente consumirá a sua glória. O Senhor, a luz de Israel, será o fogo, o Santo será a chama. Devorará como fogo os espinhos e o mato, e queimará os inimigos em um só dia. O Senhor consumirá a glória da Assíria, como fogo consome um bosque em terra fértil. Ela definhará como os enfermos durante uma praga. De todo esse bosque glorioso, restarão apenas algumas árvores, tão poucas que uma criança poderá contá-las. Esperança para o povo do Senhor. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar,
apenas um remanescente voltará. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir o seu povo. Sim, o soberano Senhor dos exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o soberano Senhor dos exércitos: Ó meu povo, em Sião, não tema os assírios quando oprimirem vocês com a vara e bastão, como fizeram os egípcios há muito tempo atrás. Em breve, a minha fúria contra vocês passará, e a minha ira se levantará para destruir os assírios. O Senhor dos exércitos os castigará com o seu chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe, ou quando o Senhor ergueu a sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Naquele dia, o Senhor acabará com a servidão do seu povo, quebrará o jugo da escravidão e o levantará dos seus ombros. Vejam, agora os assírios estão em Aiate, passam por Migron e guardam os seus pertences em Micmas. Atravessam o desfiladeiro e acampam em Geba. A cidade de Ramá está tomada de medo. O povo de Gibeá, cidade natal de Saul, foge para se salvar. Gritem de terror, habitantes de Galim, alertem Laís, a pobre Anatote. O povo de Madmena foge, e os habitantes de Gebim tentam se esconder. O inimigo para em Nob pelo resto do dia, sacode o punho contra o belo monte Sião, o monte de Jerusalém. Mas vejam, o soberano Senhor dos exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Assíria. Ele derrubará os orgulhosos, a árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque com um machado. O Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Capítulo 11. O ramo da linhagem de Jessé. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que, das suas raízes, dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força da sua palavra, e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, e os seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez, para trazer de volta o remanescente do seu povo.
Aqueles que restarem na Assíria e no norte do Egito, no sul do Egito, na Etiópia e em Elão, na Babilônia, em Amate e nas distantes terras costeiras. Levantará uma bandeira entre as nações e reunirá os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os confins da terra. Então, por fim, acabará o ciúme entre Israel e Judá e deixarão de ser rivais. Unirão forças para vir sobre a Filístia no oeste. Juntos atacarão e saquearão as nações do leste. Ocuparão as terras de Edom e Moabe, e Amon lhes obedecerá. O Senhor abrirá um caminho seco no golfo do Mar Vermelho e moverá a mão sobre o rio Eufrates e enviará um vento forte que o dividirá em 7 riachos, para que possa ser atravessado a pé. Fará uma estrada para o remanescente do seu povo, o remanescente que virá da Assíria, como fez por Israel há muito tempo atrás, quando o povo voltou do Egito. Capítulo 12. Cânticos de louvor pela salvação. Naquele dia, vocês cantarão: Eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas a tua ira passou. Agora tu me consolas. Vejam, Deus veio salvar-me. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão: Deem graças ao Senhor. Louvem o seu nome. Contem aos povos o que ele fez. Anunciem que o seu nome é magnífico. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Tornem o seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel que vive em seu meio.